Capítulo 3º. Do lançamento e da arrecadação. Artigo 152. O lançamento do Imposto Territorial e Predial Urbano, sempre que possível, será feito em conjunto com os demais tributos, que recaem sobre o imóvel, tomando-se por base a situação existente ao encerrar-se o exercício anterior. Artigo 153. Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no cadastro físico imobiliário. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de terreno não edificado, figurará o lançamento em nome de todos os condôminos, respondendo cada um, na proporção de sua parte, pelo ônus do tributo. Parágrafo 2º. Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento será feito em nome de quem esteja na posse do terreno. Parágrafo 3º. Os apartamentos, unidades ou dependências com economias autônomas, serão lançados um a um, em nome dos proprietários condôminos. Parágrafo 4º. Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, far-se-á o lançamento em nome do espólio, e, feita a partilha, será transferida para o nome dos sucessores. Para esse fim, os herdeiros são obrigados a promover a transferência perante o órgão fazendário competente, dentro do prazo de 30 dias, a contar da data do julgamento da partilha, ou da adjudicação. Parágrafo 5º. Os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobrestado, serão lançados em nome do mesmo, que responderá pelo tributo até que julgado o inventário, se façam as necessárias modificações. Parágrafo 6º. O lançamento de imóvel pertencente a massas falidas ou sociedades em liquidação será feito em nome das mesmas, mas os avisos ou notificações serão enviadas aos seus representantes legais, anotando-se os nomes e endereços nos registros. Parágrafo 7º. No caso de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento será feito em nome do promitente vendedor ou compromissário comprador, se este estiver na posse do imóvel. Artigo 154. O lançamento e o recolhimento do imposto serão efetuados na época e pela forma estabelecidas no regulamento. Parágrafo único. O lançamento será anual, e o recolhimento se fará no número de cotas que o regulamento fixar. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos previstos em regulamento, ficam os prestadores dos serviços elencados no anexo 1º desta lei, ainda que munis, ou isentos do imposto, obrigados à emissão de nota fiscal de prestação de serviços eletrônica, NFSI. Parágrafo 2º. O preço do serviço consignado na NFSI deverá corresponder àquele conceituado no caput, e sobre o mesmo incidirá o imposto, ressalvados os casos de imunidade ou isenção, sendo vedadas deduções da base de cálculo não previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Os valores que, comprovadamente, não representem contraprestação ao preço do serviço contratado, e que venham a ser meramente recebidos e repassados pelo prestador, para adimplir obrigação de outrem para com terceiros, não correspondem ao preço do serviço na forma conceituada no caput, sendo, portanto, vedada a sua inclusão na NFSI. Parágrafo 4º. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço, ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho, observados os seguintes requisitos. A. Simples fornecimento de trabalho, que decorra da ação física ou intelectual do prestador. B. Prestação de serviços por pessoa natural, com ou sem estabelecimento. C. Prestação de serviços por sociedades uniprofissionais, nas hipóteses descritas no parágrafo 5º desta lei. D. Execução de serviços sem colaboração de terceiros, não sendo considerada participação de quem não colabora na produção do trabalho. Parágrafo 5º.
atendidos os requisitos constantes do parágrafo 4º desta lei e parâmetros discutidos no parágrafo 3º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, e em regulamento, quando os serviços constantes dos subitens 4.1, 4.2, 4.6, 4.0, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.14, 17.16, 17.19 da lista de serviços do anexo 1º desta lei, bem como aqueles próprios de economistas, forem prestados por sociedades, a base de cálculo do ISS, corresponderá ao valor fixo constante no subitem multiplicado pelo número de profissionais, sócios, empregados ou não, habilitados ao exercício da mesma atividade, e que prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. Artigo 162. O serviço considera-se prestado, e o imposto devido no município, quando nele se localizar o estabelecimento prestador, ou, na falta de estabelecimento, quando o prestador estiver nele domiciliado, e ainda, sempre que no município forem verificadas as seguintes hipóteses. Inciso 10. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins, e por quaisquer meios. Inciso 14. Quando os bens, os semoventes ou as pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do anexo 1º desta lei, estiverem respectivamente localizados ou domiciliados no município. Inciso 17. Execução de transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista do anexo 1º desta lei. Inciso 21. Quando o tomador do serviço for domiciliado no município, no caso dos serviços descritos pelos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do anexo 1º desta lei. Inciso 22. Quando o tomador do serviço for domiciliado no município, no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista do anexo 1º desta lei. Inciso 23. Quando o tomador do serviço for domiciliado no município, no caso dos serviços descritos pelos subitens 10.04 e 15.09 da lista do anexo 1º desta lei. Parágrafo 4º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, da lista do anexo 1º desta lei, o valor do imposto é devido ao município de Franca, quando este for declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. Parágrafo 5º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, da lista do anexo 1º desta lei, os terminais eletrônicos, ou as máquinas das operações efetivadas, deverão ser registrados no município de Franca, quando o tomador do serviço for nele domiciliado. Parágrafo 6º. Os prestadores de serviços sujeitos ao recolhimento do ISS ao município de Franca em virtude do disposto neste artigo, ainda que estabelecidos formalmente em outros municípios, ficam obrigados ao cumprimento de obrigações acessórias e ao recolhimento do imposto devido ao município, na forma da legislação municipal. Alínea B. A administração pública direta do município pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza. Alínea C.
o tomador ou intermediário de serviço, ainda que imune ou isento, inclusive o proprietário ou administrador de obra de construção civil, em relação ao imposto devido ao município de Franca, na forma desta lei, por prestador que não fornecer a correspondente nota ou cupom fiscal, em que conste a inscrição no município de Franca, ou o comprovante do pagamento do imposto, referente ao respectivo serviço, também ao município de Franca. A linha D. Pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza, a pessoa jurídica tomadora ou intermediária, ainda que imune ou isenta, que conste de lista, publicada no Diário Oficial do Município, e no Sistema de ISS Digital do Município com antecedência mínima de 30 dias antes do final de cada exercício, para vigência no exercício subsequente, de substitutos tributários definidos por resolução da Secretaria de Finanças a partir de cruzamentos de dados fiscais, que demonstrem que a medida auxiliará a arrecadação do ISS e diminuição da sonegação. A linha I. A pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar número M16, de 31 de julho de 2003, em que outro município estiver aplicando benefícios fiscais referentes ao ISS, incidentes sobre os serviços prestados, de forma a infringir o disposto no artigo 8º da mesma lei complementar. Artigo 2º. O anexo 1º da Lei Municipal número 1.672, de 20 de novembro de 1968, redação dada pela Lei Complementar número 073, de 15 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as alterações e acréscimos constantes do anexo desta Lei Complementar, permanecendo inalterados os itens e subitens da lista de serviços.